Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu caro irmão, minha cara irmã em Cristo. Eu sou Reginaldo Bernardi, teólogo católico. E esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Convido a vocês para mais uma conversa. Agora, conversando um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, domingo, dia 2/8 de 2026. Também sou missionário católico, servidor da palavra. Aqui eu tenho o ícone da Virgem do Magnificat, cuja festa nós celebramos agora dia 8 de agosto, né? Celebraremos dia 8 de agosto, padroeira dos missionários e missionárias, servidores da palavra, né? Bom, na minha comunidade da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Pucarana, no Paraná, sou leitor, né? Na equipe de liturgia, proclamo a palavra. Também atuo na Pascom, claro, junto com toda uma equipe, fazendo a transmissão das missas pelas redes sociais, direto da nossa Catedral Basílica, tá bom? Quero conversar com os senhores, como eu já disse, então, a respeito do Evangelho de hoje. Por quê, Reginaldo? Sim, muitos padres estão fazendo uma hermenêutica hoje a respeito do Evangelho de hoje, dizendo que o Evangelho de hoje é sobre a multiplicação dos pães. Alguns dizendo ali que aquilo que aconteceu ali foi uma partilha em comum apenas uma partilha em comum, e que o milagre maior não foi a multiplicação dos pães em si. Bom, claro, temos toda uma simbologia, mas eu quero ler o Evangelho aqui para vocês, e a passagem também que vem em seguida, para mostrarem para o Senhor que o principal milagre que aconteceu foi sim a multiplicação dos pães, tá bom? Eu quero pegar o Evangelho de Marcos, que ele é um pouquinho mais detalhado. Veja, capítulo 6, versículos do 30 em seguinte, né? Primeira multiplicação dos pães. Para quem tem a Bíblia de Jerusalém, página 1768, ok? Vamos ler então. Claro, mas antes, pedir a graça de Deus. Nada façamos, caríssimos irmãos e irmãs, sem antes pedirmos a graça de Deus. Convido os senhores a rezarem comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedindo a inspiração do Divino Espírito Santo por este momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do teu divino Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o teu mesmo Espírito. Gozemos sempre da tua consolação por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que esse momento seja cada vez mais abençoado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por todos nós. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 30 em diante, primeira multiplicação dos pães. E Jesus caminha sobre as águas. Eu vou ler e nós vamos entender, tá bom? Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer, e foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá
a pé e chegaram antes dele. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como que ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Sendo a hora já avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede-os, para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhe respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram eles: ora, iremos e compraremos 200 denários de pães para dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães tende? E de ver. Tendo informado, responderam-lhe: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos que se acomodassem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentando-se no chão, repartiram-se em grupos de 100 e 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, elevou Jesus os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que lhos distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. E os que comeram dos pães eram cerca de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só que esse texto da multiplicação, ele tem ligação com o texto que vem em seguida. Jesus caminha sobre as águas. Eu vou ler, os senhores vão entender. Jesus caminha sobre as águas. Marcos capítulo 6, versículos 45 em diante. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e a seguirem antes dele para outra margem, em Betsaida, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fadigassem a remar, pois o vento lhe era contrário, pela 4ª vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Caminhando sobre o mar. Julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles ao barco, e o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo, estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães. Olha o que esse texto remete. Remete ao texto anterior, multiplicação dos pães, né? Não tinham entendido nada a respeito dos pães. Mas seu coração estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o principal milagre do evangelho de hoje foi sim algo sobrenatural. Jesus multiplicou realmente aqueles pães. Vou explicar. Jesus multiplicando os pães, alguns teólogos nos dizem que a passagem da multiplicação dos pães e também anterior, Jesus andando sobre as águas e outras, chamam de escola, onde Jesus prepara os seus apóstolos, ensinando e mostrando ali as coisas, né?
para que eles vão se adaptando para o que há de vir, né? Veja, Jesus multiplicando os pães, ele mostra para os seus apóstolos ali que ele tem poder sobre a matéria do pão. No texto seguinte, Jesus caminha sobre as águas. Então, Jesus caminhando sobre as águas, ele mostra para os seus apóstolos ali que ele tem poder sobre o seu próprio corpo. Ora, qual que é a matemática disso? Aquele que tem poder sobre a matéria do pão e também tem poder sobre o seu próprio corpo, pode muito bem transformar o seu corpo em pão. Pode muito bem transformar o pão no seu corpo. Essa é a matemática. Então, o grande milagre que aconteceu no milagre da multiplicação dos pães foi realmente a multiplicação. Alguns padres insistem em dizer, mas Jesus tocou o coração daquele povo. Aquele povo ficou assim, digamos, cheio de amor uns pelos outros e repartiram tudo em comum e todo mundo se saciou a sua fome. Gente, desculpa, quase derrubei o microfone. Desculpa, mas não foi isso. O milagre maior aqui é realmente algo sobrenatural. O prodígio de Jesus multiplicou os pães e 5.000 homens comeram daquele pão, nos diz o Evangelho. Senhores teólogos progressistas, senhores teólogos da libertação, Jesus não é um assistente social. Jesus não faz causas sociais. Jesus não pediu para que eles distribuíssem tudo em comum. Não, desculpa. Jesus realizou ali um prodígio. Jesus multiplicou realmente os pães. Jesus realmente caminhou sobre as águas. É claro, gente, a numerologia judaica. Nós temos todo um simbolismo por trás. A hermenêutica necessita de tudo isso. 12 cestos, 5.000 homens, 5 pães e 2 peixes, tudo isso tem um significado. Mas o principal milagre foi a real multiplicação dos pães, visando o que ia acontecer na última ceia. Ou seja, a Eucaristia. Então eu quero dizer para os senhores, a multiplicação dos pães e o caminhar sobre as águas nada mais é do que uma prefiguração da Sagrada Eucaristia. Imaginem só os senhores. Jesus na última ceia. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Os apóstolos iriam ficar com o pé atrás, né? Se Jesus não tivesse mostrado para eles que ele pode fazer isso, que ele pode transformar seu corpo em pão, seu sangue em vinho, seu corpo em pão. Jesus preparou seus apóstolos para isso. Então, na última ceia, quando Jesus vai dizer, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, ali eles já estavam preparados e todos creram. E é por isso que hoje nós temos a Sagrada Eucaristia. Se os senhores padres da teologia da libertação, se os senhores padres progressistas continuarem ensinando que aquilo ali foi só uma partilha em comum, desculpa, mas os senhores estão desabonando a Eucaristia. Tá bom? Então esse é a nossa explicação de hoje. O principal milagre da multiplicação dos pães foi realmente a multiplicação dos pães, tá? Porque é prefiguração da Eucaristia. E nos lembra também, gente, nos lembra também a liturgia da Santa Missa, desculpa. Como que a multiplicação dos pães nos lembra a liturgia da Santa Missa? Olha só, a palavra nos diz, o Evangelho nos diz, estavam todos ali ouvindo Jesus, liturgia da palavra. Pois Jesus multiplica os pães, a comunhão,
Momento da comunhão. Gente, como é que os senhores podem dizer que aquilo ali foi uma partilha em comum? Eu não entendo. Desculpa, mas eu não entendo. Mas olha, eu tenho que dizer aqui, hoje é dia do Padre, né? Dia 2 de agosto de 2026. Nós temos que rezar pelos nossos padres. Primeiro, para que muitos deles se convertam. E depois, rezar pela vida e santidade de cada um deles. Hoje em dia, nós temos muitas notícias assim de que muitos padres estão cometendo até suicídio, gente. Eles vivem em conflito psicológico, espiritual, sim. São muito tentados? São. Também sou. Eu não sou padre, não sou diácono, sou leigo, mas também sou tentado. Imagina então um padre, um bispo como, né? Gente do céu, nossos padres precisam de oração. Hoje, dia do padre, rezemos por todos os nossos sacerdotes, gente. Mas rezemos também para que se convertam. Nós não podemos ensinar para o povo que aquilo ali, multiplicação dos pães, multiplicação dos pães não foi uma partilha em comum. Pode ter sido uma partilha, assim, poeticamente falando, sim, mas não literalmente, tá? O que aconteceu literalmente ali foi um prodígio de Jesus. A multiplicação dos pães, que, como eu disse, vai remeter lá para a última ceia, nos abonando a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo naquele pão ázimo, tá? Nós temos por aí hoje muitos milagres eucarísticos, né? Lanciano principal, aquela hóstia, né? Jesus eucaristizado, aquela hóstia que se transformou em carne, né? Tecido do miocárdio. Gente, a Eucaristia é real. Não duvidemos, não duvidemos do milagre da multiplicação dos pães. Não duvidemos também que Jesus andou sobre as águas, tá? Não desabonem a Eucaristia, senhores padres, tá bom? Agora eu quero pedir para que rezemos por todos os padres. E quero pedir que o Senhor abençoe a mim, a minha família, a você, a sua família, trazendo graça, proteção, conforto para tudo aquilo que você necessita. Nós vemos muitas tempestades hoje, tornados, terremotos, que o Senhor coloque a sua mão protetora sobre os nossos lares, nos livrando, trazendo proteção. Senhor, que nenhum dos nossos lares sofra, que não fiquemos sem um teto, que não fiquemos desabrigados, que não nos machuquemos, né? Afastai de nós os perigos das tempestades climáticas. Afastai de nós também os perigos das tempestades espirituais. Senhor, cuida dos nossos padres, dos nossos sacerdotes, de todos eles. Rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria por nossos sacerdotes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado por ter me acompanhado. Nosso canal é um canal oracional, canal onde eu levo conteúdo de doutrina, canal também onde levo algumas notícias relacionadas à Igreja Católica. Compartilhem o nosso canal, continue nos acompanhando. Continuaremos reunidos, sempre unidos, né? E reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a nossa próxima conversa, se Deus assim o permitir. Até mais.